Então a palavra do Senhor diz assim: Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenho lembrado, mas não tenhais dito oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar parte da minha aflição. A palavra do Senhor hoje, ele usa o texto de Paulo, e Paulo expressa, a provisão do Senhor sobre a vida dele. E falando um pouco de Paulo, a respeito da vida de Paulo, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que Paulo, antes da conversão dele, ele era uma pessoa. Pós-conversão, tornou-se uma outra pessoa. Então, eu começo dizendo do Paulo antes da conversão. Então, Paulo, antes da conversão, ou Saulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso, depois se tornou Paulo, ele era um homem notório no meio da sociedade da época. Era um homem que, se a gente fosse ver o que ele está relatando aqui, dificilmente, antes da conversão, ele falaria isso. Porque antes da conversão, ele foi um homem que, como todo ser humano, teve os seus momentos difíceis e as suas necessidades, mas, de alguma forma, elas foram supridas também de uma forma totalmente diferente, porque ele ainda não era quem Cristo desejava que ele fosse, mas estava no planejamento de Deus. Então, Paulo, ele era cercado de provisões. A palavra diz que ele era um homem que ele esteve ao pé de Gamaliel, foi aluno de Gamaliel e aprendeu com Gamaliel. Então, partindo desse pressuposto, eu acredito que quando ele tinha as necessidades dele, ele sabia onde recorrer, tinha a sua influência na sociedade e, certamente, de alguma forma, aquilo que ele precisava, ele tinha como recurso, ele tinha palavra, ele tinha cartas, ele era um homem de autoridade. Então, baseado um pouco na vida deste homem antes, era uma vida de alguém comum, com as suas necessidades da época, mas viabilizando ela com uma facilidade maior. Agora, o que ele descreve aqui, quando ele está falando, é depois da sua conversão. Aí, depois da sua conversão, nós vemos que isso dá uma guinada de 360 graus, dá uma guinada radical, porque aquele que tinha tudo aos seus pés, tinha tudo às suas mãos, agora ele começa a padecer, a ter necessidades, a precisar de ser muito mais ajudado de uma outra forma do que antes. A sua influência agora é de uma forma totalmente diferente, porque antigamente ele era alguém que perseguia, e junto com os perseguidores, ele era um apoiado. Então, tudo o que ele precisava, de certa forma, estava em suas mãos. Agora não. Agora, o Senhor faz um trabalho na vida dele, o chama para pregar o Evangelho de uma forma muito linda, maravilhosa, e ele é alcançado pelo amor de Deus, de uma forma especial, ele entende o chamado, e agora ele começa a viver a vida de Cristo, a vida que Cristo chamou para viver. Então, no momento que ele começa a viver o cristianismo, como o Senhor tinha planejado para a vida dele, ele sente uma diferença muito grande. E aí agora ele começa a padecer algumas necessidades. E aí, falando aos filipenses, ele descreve que ele se alegra
pela aquilo que é chegado até a ele. Ele se alegra com a provisão que Deus traz até a ele. E a provisão nada mais é de que uma fidelidade de Deus para com a nossa vida. A palavra diz assim, que ainda que foste infiéis, porém eu todavia permaneço fiel. Se nós olharmos para esse texto, nós não somos nem merecedores da fidelidade de Deus. Porque quanta infidelidade nós usamos para com Deus. E aqui eu tenho um texto em minhas mãos que diz a respeito disso, da provisão e da felicidade e da fidelidade. Diz assim, vou resumir: uma certa pessoa notória, conhecida em nosso meio, na sociedade, uma pessoa pública, ela se casou por diversas vezes e se divorciou por diversas vezes. Então foi-lhe perguntado por que tantos casamentos e tanto divórcio. A explicação que ele dá para isso é que isso está ligado à fidelidade dele, que quando ele se relaciona com alguém, e essa fidelidade no sentido do relacionamento não é correspondido a ele, então ele rompe esse relacionamento, porque ele entende que isso é uma traição. E aí ele inicia um novo relacionamento, e assim foram por diversas vezes. E aí, o texto diz que esse homem está procurando uma provisão, e a provisão dele está no sentido do amor, do relacionamento, e ele não encontra isso. Por mais que ele busque, ele encontra, e quando ele encontra, não alcança todas as necessidades dele, ela é temporã. Por isso, baseado no conceito de fidelidade humana dessa pessoa, ele opta por romper os relacionamentos. Então, não quero falar de quem que é, mas mais ou menos, eu sei quem está falando, mais ou menos foi, pelo menos, eu não tenho aqui a ideia, mas aproximadamente foi uns 9 relacionamentos por aí. Mais ou menos por aí. A verdade é que nunca deu certo esses relacionamentos. Mas ele está procurando, através daquilo que ele entende como fidelidade, um relacionamento. E um relacionamento nada mais é do que uma provisão. Porque o que é a provisão? A provisão é algo que chega a alguém que ela está precisando, ou não? Quem está precisando de alguma coisa aqui esta noite? Eu não acredito que você saiu da tua casa, suprido, munido de todas as coisas, sem dizer assim, olha, eu estou precisando disso hoje. Hoje eu estou necessitando disso. E eu conto com a ajuda de Deus para que Ele proveia na minha vida, né? Então, assim era Paulo. Paulo agora, ele é assistido pela igreja, né? Quando eu digo a igreja, os irmãos. E ele é assistido nas suas viagens missionárias, por onde ele passa, ele é assistido com doações. Então, vamos partir do princípio assim, irmãos, vamos pensar, Paulo que nunca precisou de doação, ele tinha tudo, tinha tudo ao seu dispor, o que Paulo precisava, ele tinha. E agora tudo que ele tinha, ele perde. E agora ele vive basicamente daquilo que Deus provê a ele, usando a vida da igreja com doações, né? Se Deus não provê através da igreja, ele entende que ele não tem. E se Deus provê através da igreja, ele agradece a Deus, porque ele entende que é Deus que está dando a ele. E é o que ele está dizendo no texto. Agradeço aos irmãos por terem me assistido, ou seja, por ter chegado a mim o suprimento, a provisão que Deus aprove trazer a mim. E aí sabe o que ele diz? Que ele aprendeu em Deus a ter abundância de dias. Ele aprendeu a ter falta de tudo. Ele aprendeu tudo isso com quem? Com quem? Com Deus. Ele aprendeu a padecer.
a ter necessidades. Também ele aprendeu a ter dias de regozijo, de fartura. Então, ele faz um comparativo de um antes e agora. Antes eu tinha tudo, e eu reconheço hoje que tudo que eu tinha era Deus que provia. Hoje eu não tenho nada, e o nada que tenho, eu também entendo que é Deus que provê, porque Deus é tudo. A partir desse momento, desse texto, eu quero chamar a atenção da igreja e dizer assim: o que nos falta hoje, que nós ainda não aprendemos a lidar com as questões daquilo que nos falta em Deus? A palavra de Deus diz assim que a chuva, ela cai para o bom e para o mal. Não existe a chuva caindo na horta do bom e não caindo na horta daquele que é mau. Na mesma medida que cai para o bom, também cai para o mal. Isso começa a ver que Deus não faz distinção de ninguém. Ele abençoa a todos. A nossa grande questão é aprender a lidar com aqueles momentos que Deus tem para nós. Essa é a grande questão, e Deus está ensinando isso a Paulo. Deus está trabalhando na vida dele dessa forma. E ele ainda diz assim no 12: sei estar abatido e sei também estar em abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Então quer dizer que esse homem passou fome? Passou fome, ele disse assim. Ele disse: aprendi a ter fome. Aprendi a passar dias difíceis. Tudo isso eu tenho aprendido com Deus. Deus tem me ensinado essas coisas. Então, o que Paulo está dizendo, que nenhuma necessidade que chega a nós, de certa forma, nós entendemos muitas vezes, eu já vi dizer alguém dizer assim, tudo isso está acontecendo porque isso é um castigo de Deus. Deus está me castigando, por isso essas coisas estão acontecendo. Já ouviu alguém dizer assim? Eu estou sendo castigado por Deus? Só pode ser um castigo de Deus essas coisas. Alguém já se sentiu assim castigado por Deus? Já. Parece que é um castigo, né? A gente fala, argumenta a situação, depois argumenta a situação, aí nós chegamos no final e fazemos o resumo. Eu acho que isso é um castigo de Deus, só pode ser, não pode ser outra coisa. Mas nós não paramos para pensar que isso, ao invés de ser um castigo, é um trabalhar de Deus na nossa vida. Deus está nos preparando em tempos difíceis, para conhecer a Ele em tempos difíceis. Porque conhecer a Deus em tempos bons é maravilhoso. Mas conhecer a Deus e andar com Ele em tempos difíceis, nós temos dificuldade de entender isso. E muitas vezes nós não suportamos, e aí nós murmuramos, nós blasfemamos, e até nos apostatamos da fé, abandonamos a Cristo por conta das necessidades. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, estavam indo para a igreja e de repente encontram a pessoa, e aí, você, não, eu larguei, não estou indo mais não, mas por que você, para mim estava dando tudo errado, eu fui para a igreja, não mudou nada, não melhorou nada, então quer saber de uma coisa, para andar do jeito que eu estava, eu saí da igreja, larguei, vou viver minha vida. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. O que acontece com um tipo de pessoa dessa? Na verdade, ela por não entender, ela abriu mão de uma grande oportunidade, de uma experiência com Deus eterno, com Deus da eternidade. E eu quero dizer esta noite que você aproveite as experiências com Deus da eternidade. Porque o Deus da eternidade, Ele está nos treinando no dia a dia, nesta vida. Porque seria muito fácil Deus suprir nós de tudo que Ele tem, como Ele diz assim, olha, tudo que eu tenho é de vocês, é para vocês, eu sei. Só que nós precisamos aprender a maneira como Deus faz essas coisas. Vamos pensar aqui, se nós precisássemos de algo hoje, nós pedíssemos, Deus dá. Deus pode dar?
Deus pode dar. Deus já deu. Mas pensa se a vida inteira nós precisarmos das coisas, pedirmos, imediatamente Deus nos atender. Será que nós teríamos Ele como o mesmo Deus que temos hoje? Certamente não. Certamente não, sabe por quê? Porque nós íamos entender como, não sei que tipo de pessoa nós seríamos nessa relação com Deus, mas uma coisa é certa, essa relação não seria muito boa, porque seria mais ou menos assim: bom, o que eu preciso eu peço, Deus me dá, então eu estou tranquilo, eu vou ali, eu volto, depois eu vou, dou uma volta, quando eu precisar de alguma coisa eu sei onde buscar, e quando eu chegar lá eu sei que Ele vai me dar também, é só pedir, Ele me dá. Quando Ele me der, eu receber, eu volto para trás de novo, sigo a minha vida, quando eu precisar eu volto. Já pensou que tipo de relacionamento humano com Deus é esse? Que Deus é esse? Que tipo de relação é essa? Deus quer muito mais, Deus quer intimidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, a provisão, Deus é o Deus da provisão e Ele já vem provendo desde muito tempo. Quando falava de provisão, houve um momento difícil na vida de uma mulher chamada Agar. Os conflitos da família que teve Agar com Sara e Abraão e Ismael, e chega um momento que Sara, ela entra em conflito e começa a atingir a vida de Agar e de Ismael, e coloca o seu esposo contra os dois, e determina que o seu esposo tem que despejar mãe e filho. Para ela é fácil despejar mãe e filho, porque o filho não é dela. Mas para Abraão é muito difícil, porque o filho é dele. Então pensa como fica o coração de Abraão em ter que despejar o seu filho, deserdar, mandar embora, mandar para morrer. E eu acredito que, não tenho dúvida no meu coração, que isso só entrou no coração de Sara porque Deus permitiu. Eu quero dizer alguma coisa para você que talvez você não concorde comigo, mas você precisa entender a ação do Espírito, a ação de Deus. Tem conflitos que são gerados na família, e eles, de certa forma, eu poderia dizer que eles são intencionais pelo próprio Deus. Que Deus é esse que arruma confusão no meio da família? Eu não disse que Deus arruma confusão, eu disse que existem alguns conflitos que eles são intencionais no coração de Deus para o seio da família, para que Ele se revele no meio da família. Ela não é para destruir, é para se revelar. Porque se não tiver o conflito, certamente Deus se revelaria de uma outra maneira, mas Deus quer se revelar nos momentos críticos. Porque é simples, nos momentos críticos é que nós vemos realmente a provisão. Quando você trabalha e tem tudo às suas mãos, e você pode comprar e vender. Então, você quer comprar uma casa, você compra uma casa. Você quer comprar um carro, você compra um carro. Você quer comprar uma outra coisa, você compra. Enfim, você tem o que quer à sua disposição, por conta do seu trabalho. O teu trabalho te proporciona isso. Mas você já parou para pensar que tudo isso que o teu trabalho proporciona, porque é Deus que provê? Claro que você sabe que é Deus que provê, mas você para e senta para refletir isso melhor? Não, porque as coisas estão fluindo de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, porque o próprio Deus está proporcionando isso, é a provisão de Deus, isso é provisão de Deus, que é tão saudável essa provisão de Deus nesse caminho, que nós nem paramos muitas vezes para perceber que Deus tem feito todas essas coisas, mesmo nós sabendo que é Ele que está fazendo, mas nós não paramos e agradecemos todos os dias que Deus está fazendo aquilo, por isso nós entendemos aquilo como uma provisão. Há horas que nós paramos e dizemos assim: mas eu trabalho, eu me esforço, eu faço, eu ganho. Percebeu como nós fazemos a nossa atitude? É assim que a gente faz. Nos esquecemos que tudo isso é provisão. E aí Deus vem nos fazer lembrar que Ele é o provedor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Quando Abraão está bem, Deus está provendo. Mas aí ele vai experimentar a provisão de uma outra forma. Deus permite um conflito no meio da família.
para que ele provê. E aí Deus coloca no coração daquela mulher chamada Sara e diz assim: vai lá, cutuca o teu marido, vai, cutuca o teu marido. Já pensou uma coisa dessa? Eu não quero que minha mulher me cutuque não, irmãos. Segura aí. Vai lá, coloca esse menino para fora, coloca essa mulher para fora. Deus permite nascer essas coisas no coração de alguém quando ele tem um propósito. Quando ele tem uma intenção, quando ele tem um propósito de se manifestar em coisas grandiosas, que o homem não pode fazer, que o homem não pode comprar, que o homem não pode realizar. Então ele permite. Mas ele permite não é para o mal, ele permite para o bem, porque ele é o bem, é para ele de volta isso aí, para o reconhecimento dele. Nós precisamos passar por momentos difíceis e receber a provisão de Deus de uma ou outra maneira, para nossa mente voltar atrás e ver que tudo provém dele. E aí nós temos o texto de quando ela manda embora. Então o menino é levado para um canto para morrer e a mãe deixa o menino e se afasta para não ver o menino morrer. Então a mãe sabia que aquele menino ia morrer. A mãe sabia que ali não era o lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. A mãe sabia também que o lugar que ela estava não era um lugar de provisão. Humanamente falando, não era um lugar de provisão. Mas no lugar onde ela estava, sabendo ela que não era um lugar de provisão, então ela sentou no coração dela que o menino morreria. E ela também morreria, porque a provisão de forma nenhuma viria. Isso ela já tinha no seu coração. Mas o que Deus tinha no coração era uma outra coisa, que ainda não havia sido revelada a ela. A Bíblia não relata quanto tempo ela passou ali, mas acredito que são momentos de angústia. E aí eu quero mostrar para você que a mãe, ver um filho morrer é fácil? Não. Eu hoje tive essa experiência, estava no hospital para fazer uns exames, e aí veio um menininho, não devia ter mais que 2 anos, e ele foi fazer uma tomografia, e a mãe estava aguardando, e ele veio numa maca, deitado, e aquela cena me chamou a atenção, que quando ele veio, a enfermeira disse para a mãe: mãe, terminou a tomografia. Irmãos, aquele menino parecia uma celebridade ali, aquele menino chamou tanta gente para cima dele, eram médicos, eram os enfermeiros, fecharam a maca no meio do corredor, e todo mundo olhava para o menino e dizia: que coisa linda, que isso, e que aquilo, e a mãe ali, e os médicos, os enfermeiros cercaram, tomaram conta daquela maca naquele corredor, e todo mundo se encantou com aquele menino. Então, a partir dessa cena, porque aquele menino foi a atração daquele povo que chamou, uma criança, inocente, num momento difícil, passando um momento difícil ali, mas cercado de amor, cercado de carinho por pessoas que ele nunca viu, e que se sensibilizaram com a situação dele, que se comoveram, porque cada um naquele momento pegou aquela criança e colocou dentro da sua casa e trouxe no seu coração como fosse seu filho. Sim ou não? Não tem como não dizer isso. Então, a partir daí eu fico perguntando, é fácil ver um filho seu morrer? E para essa mãe? Aí, dado o momento, aquela mulher está pronta para morrer, porque a sua situação é crítica. Vem um anjo e diz assim: mulher, em outras palavras, te levanta. A provisão chegou. Pega o teu filho, dai de beber a ele, porque com este menino, Deus tem uma nação. Estava pronto para morrer? Não estava pronto para morrer no coração dela? Mas no coração de Deus estava pronto para morrer? Deus tinha um plano? Deus tinha um propósito? Foi cumprido? A provisão veio de quem? De Deus. Então, o que eu quero compartilhar com você esta noite é: se tem alguma coisa que já morreu,
no seu coração, já está morta no seu coração, eu quero lhe dizer hoje que não está morto o coração de Deus. Deixa eu lhe dizer, eu vou voltar a repetir, se tem alguma coisa que no seu coração também está como Agar, já morreu, no coração de Deus não morreu. No coração de Deus está vivo. No coração de Deus ele vai chegar no momento certo. Aí o Senhor manda te dizer, não é no seu e nem no meu tempo, mas Ele diz para você esta noite descansar o seu coração, porque na hora dele, a provisão já está a caminho, porque o Senhor enviou um anjo para prover naquele lugar, e o Senhor enviará um anjo para prover a sua também, que já está provida nele. Guarde isso no seu coração, é o que me ficou forte esta noite. Estava morto no coração daquela mãe, mas não estava morto no coração de Deus. Deus poderia tirar do coração de Sara a não colocar aquela mulher e aquele menino para fora. Mas Deus não o fez, Deus permitiu. Então deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes você diz assim, por que isso me sobreveio, por que isso está me acontecendo, por que essas coisas acontecem comigo, por que isso me cercam, por que isso vem ao meu encontro, por que isso vem até a mim? Eu quero dizer assim, porque tudo isso acontece, porque é uma permissão de Deus, para que no momento certo, Ele conhecendo as vossas necessidades no seu plano, Ele há de prover. Paulo tinha tudo, mas ele diz assim, hoje eu sei o que é ter a vontade, mas eu sei quando me falta também eu sei. Sabe qual é o problema nosso? É porque nós estamos tão incomodados com o que temos, que o que temos não é o suficiente. Isso nos incomoda de tal maneira que nós não paramos para agradecer a Deus o que temos. Você já parou para agradecer a Deus pelo que tem? Claro, você quer mais. Você olha aqui e diz assim, isso aqui não chegou, isso aqui não deu certo, isso aqui não sei o quê. Não sei mais o que eu faço, eu sei o que você faz. Você quer que eu te diga o que você faz? Quando você diz que não sabe o que faz, vai agradecer a Deus. É porque esse é um conselho de Paulo. É um conselho de Paulo. Olha o que ele diz no verso 12. Lê comigo aí, ó. Pega a sua Bíblia, lê comigo aí. Coloca aí para mim, meu filho, o verso 12. Coloca o 12 aí para nós lermos, irmãos. Eu sei o caminho que você deve tomar quando você diz que não sabe o que fazer, quando as coisas não estão dando certo, quando você não tem, quando você está em aflição, quando você está sofrendo, quando isso, quando aquilo. Eu sei o que te dizer. Vamos esperar um pouquinho, ele está instruindo ali, é que o elemento ali, mas tudo bem. Mas eu vou lendo aqui, ele diz assim, sei estar abatido, sei também ter em abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. É ou não é? Quanto a ter fome. Que mais? Que mais? Alguém me ajude? Ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Necessidades. Aí no verso 13, põe o 13 aí, meu filho. Aí o que ele disse? Vamos repetir isso de novo? Então, por que você está triste? Por que essa aflição? Por que esse desespero? Por que esse incômodo? Por
que é esse incômodo? Quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma um. Quando a gente está com algum incômodo espiritual, vai um segredo para você. Não sou médico, mas vou te dar uma receita agora. Quando você tiver algum incômodo espiritual, que as coisas não estão fluindo, que não está dando certo, a receita é: agradeça a Deus. Tá bom essa receita para você? E a dose é: tudo posso naquele que me fortalece. Qual que é a receita? Agradecer a Deus. A receita é agradecer a Deus. E a dose é? Então, para não esquecer, qual que é a receita? Está fraco. Qual que é a receita? E a dose? É simples, irmãos. É simples. Paulo conseguia resolver as questões dele dessa maneira, agradecendo a Deus, entendendo que aquele momento que está sobre ele, que veio sobre ele, não veio por acaso. Tem gente que acha que veio por acaso, tem gente que acha que é coincidência, mas não existe acaso e não existe coincidência, existe cristocidência. Existe um plano elaborado de Deus para a minha vida, existe um plano de Deus elaborado para a sua vida, que ele precisa se cumprir à risca na nossa vida, e a necessidade, as tribulações, as aflições, as turbulências, os ventos fortes, os maremotos, tudo isso é necessário nós passarmos. Sabe por quê? Eu estou voltando no trem, hoje me aconteceu tudo isso. Eu estou voltando no trem, e aí no trem tem os vendedores ambulantes e tem os pendintes, aqueles que pedem. E vem uma senhora muito curvada. Deus já tinha falado comigo no hospital, com aquela criança com câncer e cercado de carinho. Quando eu chego no trem, Gabriel, como se não bastasse, e vem uma mulher pedir ajuda para passar o seu dia, e ela estava curvada, uma senhora já idosa, curvada, com o corpo do Nicolas, e falando muito baixo, e pedindo ajuda, e a ajuda que ela estava pedindo era por causa da situação dela. Então, qual que é a situação dela? Leucemia. Ela está com leucemia, e há 2 meses atrás ela perdeu uma filha, e aí a neta ficou para ela cuidar, e a neta tem síndrome de Down, para ela cuidar. E ela com leucemia, sem recurso nenhum, pedindo ajuda para ela e para a neta. Diante desse quadro, está te faltando alguma coisa? Diante desse quadro, você ainda tem do que olhar para Deus e dizer que não está tudo bem com você? Porque diante das tuas necessidades, Deus tem olhado para você e tem cuidado e suprido, Deus tem provido. Amém. E por que nós olhamos para a nossa situação achando que a nossa é a maior de todas elas? Por que nós não... Me perdoe a minha expressão, por que nós não erguemos as mãos aos céus? Agradecemos ao Senhor, mas não é de boca, é de coração. E quem tem coração expressa atitude, tem atitude. Sabe o que é atitude? Não há provisão de Deus se Deus não usar você para alguém com você. Se não for isso, não é provisão de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que Deus está usando pessoas simples para ajudá-lo, para trazer a ele o recurso necessário e momentâneo. Necessário e momentâneo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Às vezes você precisa ser usado por Deus para levar ajuda ao teu irmão, necessária e momentânea de Deus para a vida daquele irmão ou irmã para aquele momento. O teu coração está aberto para isso? Você tem se disposto a isso? Você tem pensado em você? Tá bom, você tem pensado em você.
Mas você tem pensado nos irmãos? Você tem pensado naquele que está ao seu lado? Ou aquele que está ao seu lado não é tão relevante a você assim? Se não é relevante a você, eu quero dizer para você, pode não ser para você, mas é relevante, extremamente de alta relevância a Deus, porque Deus cuida dele, que ele é o seu irmão, ele é ligado a você. Você já olhou para o seu irmão e se preocupou com ele, pelo menos em orar por ele, estar com ele, estender a mão a ele, abraçar a ele, perguntar para ele? Alguém já perguntou para você se você precisa de alguma coisa? Você já se dispôs a ir ao irmão e perguntar se ele precisa de alguma coisa? Eu tenho uma coisa que me chama atenção. Algumas pessoas têm essa facilidade. Esse menino, ele tem essa facilidade. Eu estou mexendo para lá e para cá, e ele me vê mexendo para lá e para cá, e ele me cerca. Eu vejo que ele me cerca. Aí eu falei, está querendo alguma coisa? Está querendo alguma coisa? Aí ele sutilmente olha para mim e diz assim, pastor, está tudo bem? Está, filho. O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está precisando de uma ajuda? Se tiver, pode falar que eu estou aqui para te ajudar. Isso é peculiar. Não tem uma vez que ele não me encontra, que ele não vê o movimento, que ele não me faz essa pergunta. Aí eu digo, esse menino sempre se coloca à disposição a me ajudar. Se eu estou precisando ou não, ele sempre estende a mão dele para estar aberta a meu favor. A partir desse princípio aqui, você tem feito isso com a igreja? Você tem feito isso com os irmãos? Você oferece ajuda aos irmãos? Porque se você não oferece ajuda aos irmãos, como que você pode viver o cristianismo? Como você pode ver as maravilhas de Deus se a sua mão não está aberta na direção do teu irmão? Que o teu irmão é a igreja. Sabe por quê? Porque Deus virá em favor do teu irmão ou de mim, usando um para com o outro. Sim ou não? Então vai ser usado por Deus, abençoar o teu irmão onde ele precisa, porque quem provia o recurso para Paulo era Deus, não tenho dúvida disso. Mas Deus usava a vida de quem? Da igreja. A igreja quem que era? A igreja eram os irmãos. E a gente pensa que a igreja é um negócio assim meio, sei lá, desmistificar, eu não sei. A gente acha que a igreja é uma coisa que vai viver no céu, que a gente sabe que vai viver no céu, mas parece que a gente esquece que a igreja está aqui na terra e ela tem necessidades. Para de pensar assim. Socorre o teu irmão, que quando você socorrer o teu irmão, você está socorrendo quem? A Deus, porque diz assim, a palavra de Deus diz assim, aquele que faz a um dos meus pequeninos, faz a mim. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Tem vontade de fazer alguma coisa para Deus? Faça para o teu irmão, porque você fazendo para o teu irmão, você está fazendo para Deus. Se você não fizer para o teu irmão, você acha que está fazendo alguma coisa que é para Deus, mas não é para Deus. É para você. Tem hora que a gente faz as coisas para a gente, faz as coisas para Deus achando que é para Deus, e na verdade não é para a gente. Há uns dias atrás, para encerrar, provisão, isso é testemunho pessoal. Tinha uma pessoa que ela estava passando um momento difícil, um momento muito difícil. E ela tinha necessidade, para você pode não ser muito, tem gente que usa esse equipamento para brincar, para jogar, outros usam para trabalhar. E essa pessoa, roubaram o celular dela. E aí ela precisava desse celular. E precisava, porque ela precisava trabalhar, precisava ter contato, enfim, era um monte de coisa para fazer, corre daqui, corre de lá. E aí eu chamei a pastora e disse assim, aquela pessoa que roubaram o celular dela, ela já comprou outro? Eu disse, não. Mas por que ela não comprou? Eu falei, olha, ela disse que não comprou porque ela não pode comprar e não sabe quando vai comprar. Eu disse, está certo. Aí um dia eu chamei a pastora e disse assim, dá o seu celular para ela. O meu e o da pastora era igual, só que o meu tinha um probleminha, e o da pastora estava 10. E eu falei assim, pega o seu celular e vai dar para essa pessoa. Ela não pensou duas vezes. Foi lá e deu o celular. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu sou bambambam aqui, que eu dou celular para todo mundo? Não, eu dou para meus netos. Meus netos dizem que eu sou o cara. Mas eu estou falando de provisão.
havia uma necessidade, mas um celular mas o celular tinha um objetivo, tinha uma necessidade, era algo fundamental pelaquilo que precisava ser feito. E ela doou o celular dela com a maior alegria. Mas ela não ficou sem, porque ela também foi abençoada com outro. Mas aqui a troca não é questão, eu vou dar porque eu vou receber. Não, não, não. Eu vou dar porque a pessoa está precisando. Eu preciso ajudar essa pessoa. A questão está no ajudar. E quando eu entendo que eu preciso ajudar, é porque Deus está colocando no meu coração que eu preciso ajudar. Porque aquela pessoa está precisando de uma provisão de Deus, e Deus vai usar pessoas para prover. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Eu estou dando o meu testemunho. Agora, se você percebe que ao seu lado tem alguém precisando, eu não sei, e se Deus já colocou no seu coração para ajudá-la, eu não sei porque você está retendo ajuda. Se você está retendo ajuda, significa que você está esperando a provisão de Deus para depois você prover. Teste errado. Teste errado. Prover sem se preocupar com o que há de vir. Porque certamente, prover sem se preocupar com o que há de vir, porque certamente, pronto, é isso, virá. Porque aqui a gente não está falando do equipamento em si, mas a gente está falando de uma ação de ajuda, ação, coração, é isso que eu estou falando. É olhar para alguém, ver a necessidade dela e me colocar no lugar dela. E ver que se eu estivesse no lugar, eu também estaria com as mesmas aflições, com as mesmas necessidades, com as mesmas dificuldades. É disso que eu estou falando. E eu não gostaria de estar passando o que ela está passando, mas se eu não quero ver ela passando o que ela está passando, se eu posso fazer alguma coisa, por que eu não faço? Por que eu não me disponibilizo a fazer alguma coisa? Então, quando eu posso e não faço, eu estou pecando, irmãos. Aqui vai um conselho para você. Quando você pode fazer e não faz, pecou. E sabe qual é o maior pecado? Porque você deixou de abençoar a igreja. E que certamente, se você tivesse abençoado a igreja, essa bênção voltaria para você de alguma forma, não tenha dúvida. Então, algumas coisas nós não recebemos porque pecamos. Por que pecamos? Porque não provemos. E aqui eu não estou mandando você sair dando nada para ninguém, sair na abundância, agora eu vou dar porque Deus vai me dar. Agora, não é isso que eu estou falando, não. Para, entenda o contexto da questão. Eu estou dizendo que quando Deus fala com você, faça. Eu estou dizendo que quando Deus toca em você para fazer, não retenha. Entrega para o outro aquilo que Deus já te deu para entregar para Ele.